Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavalini e este será o episódio mais espontâneo que você já viu na história dos podcasts, pelo menos no Além da Linguagem. Eu planejei tudo bonitinho, eu fiz um roteiro, trouxe uma pessoa que eu queria trazer, uma convidada, né, a Mayara Rosin, para falar sobre meditação, sobre a importância de darmos pausas nas nossas rotinas, para a gente poder melhorar a nossa concentração, enfim. Um assunto que tem tudo a ver com aprendizagem, com o que eu quero passar para vocês aqui de saudável, de recursos saudáveis, naturais, e que não só vão trazer momentos de mais tranquilidade, vão te ajudar a ter recursos para vocês lidarem com crises de ansiedade, de estresse, como melhorar a sua concentração. Porém, começamos a conversar, Mayara e eu, e o papo começou a fluir de um jeito que simplesmente aconteceu. E nós abordamos os temas todos que estavam na minha proposta, só que em vez de ser uma entrevista ou um papo focado num episódio de podcast, com toda a pompa e formalidade que isso pode parecer ter, ficou sendo um bate-papo super leve, super agradável, super cheio de histórias e informações que vão com certeza ser muito mais úteis, muito mais interessantes para quem vai escutar, como foi para nós ali, batendo um papo descontraído. E olha, eu posso dizer para vocês com certeza que foi um dos melhores episódios que eu já gravei aqui nesses quase 100 episódios e 6 temporadas de Além da Linguagem, tá legal? Então eu vou deixar vocês agora com o que eu consegui obter de material com a Mayara no nosso bate-papo, tá? E a gente se vê e se fala depois, no próximo episódio e em outros episódios por aí. Bom, primeiro, obrigado. Eu que agradeço. Eu tinha pensado em te chamar para poder falar sobre as suas pausas. Aham. Né? Porque eu lido muito com estudantes. Sim. E o pessoal é tem... importante. Vida louca. Assim, o pessoal não vida entende. Louca. Então, eu busco sempre trazer as pessoas para falar, outros estudantes, colegas, eu mesmo falo. Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal fica meio distante da realidade, assim, sabe? Então eu comecei a pensar em combinar essas questões. Eu sempre falo de ciência, sabe, Mayara? Sempre falar porque a neurociência, é porque o GABA, é porque não sei o que. Aí quando parece que o pessoal começa a falar, começa assim, blá, 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 blá. Aí eu pensei, e eu comecei a pesquisar sobre pessoas que fazem meditação, que têm conteúdo sobre isso. Não só isso, tá? Mas, em geral, um estilo de vida... mais voltado a isso. Isso, que tem um estilo de vida mais saudável, mais leve. E não tô nem falando da vida da pessoa em si, mas o que ela tá mostrando ali, compartilhando de conteúdo, né? E cair no seu perfil, com as suas pausas, e desde então eu comecei a acompanhar e fazer, inclusive, né? Exceto nos últimos dias, porque isso daí tá uma bagunça. Então, mas tudo bem, porque a gente vive momentos assim, né? Pra mim não faz muito sentido hoje levar essas lives com mais de 5 minutos, assim, porque a ideia é que seja algo acessível. Sim. Então, 10 minutos, 5 minutos a galera já acha que não tem. Tem gente que acha que não tem 5 minutos pra parar e respirar. Então, estender isso pra muito mais não é viável. Sim. E aí eu tô tentando saber como que eu vou fazer para trazer esse relaxamento, essa pausa, essa reconexão, e ainda assim a provocação a fim de fazer com que essa pessoa pense mesmo, né? Porque é importante os dois, assim, a gente precisa parar, respirar e relaxar, mas por quê? Pra quê? O que tá acontecendo? Trazer esse olhar do autoconhecimento, o que está acontecendo na minha vida. Eu acho que dá para fazer algum ajuste aí e trazer esse convite à reflexão mesmo, né? Aí teve até uma das pausas, eu não sei se você estava nesse dia, em uma das pausas eu trouxe o convite de observar os próprios pensamentos. Sim. Porque tem muita mensagem dali, né? É legal você não se prender, mas também, de vez em quando, é legal você também não ficar soltando, passando tudo, e entender as suas emoções que surgem através desses pensamentos, né? Por que surgiu, né? Só que aí eu falei, essa é uma boa forma de fazer mesclado, às vezes o foco na respiração, para trazer essa calmaria, esse estado
no momento presente, porque a respiração ela só acontece no momento presente. Sim. Então isso ajuda nesse estado de presença. Uma ancoragem. Mas também você observar os seus pensamentos e se colocar nesse papel de observador, né? Sem identificação, aquele famoso não pega nem salta. Mas é interessante porque a gente já está num mundo totalmente digital e que a gente está acostumado a fazer assim, com o dedinho, né? E a gente leva isso para dentro da cabeça. Então a gente tá lá, exatamente isso. E começa, sabe? Do tipo, não, sabe? E quando você percebe, ficou 40 minutos de nãos e foi embora, entendeu? E você não refletiu. Foi embora, e você pensou. não olhou para nada. E você, todos esses pensamentos, toda essa massa mental é você, né? Sim. Então é legal essa observação também. Só que aí o nome Respira Comigo já não encaixa mais daí. Então é um momento que eu até tô meio perdida aí. E eu tô sentindo essa necessidade de mexer um pouco ali, mas ainda não tô sabendo exatamente como, se eu vou trazer uma frase e de vez em quando tirar o foco da respiração, ou até talvez iniciar com uma respiração, 3 respirações profundas, que é uma coisa que eu faço bastante. Então tem aí o Respira Comigo, então respira, e aí na sequência, ao invés de observar a respiração, observar as emoções, os pensamentos, as sensações. Sim. O seu objetivo só de hoje, por exemplo. Exato, só que tem que ser um petzão, né? Porque tem que achar tudo isso em 5 minutos. Então já é curto, né? Já faz diferença. Eu percebo em mim mesma. Se eu parar e respirar 1 minuto, já muda totalmente o padrão mental. Sim. Então 2, 3 minutos ali já ajuda bastante. E como que começou a ideia de fazer isso? Você já contou isso no seu Instagram, mas eu quero ouvir a sua versão 2023. Eu comecei com Respira Comigo, há 10 anos atrás. Esse ano completam 10 anos. Eu passei por uma fase de depressão muito profunda, que, na verdade, quem botou esse nome de depressão fui eu mesma. Porque eu passei, na época, com um psiquiatra fantástico. E aí, ele nunca me deu um diagnóstico. E eu achei isso incrível também. Porque sabe aquele negócio do não pega, não solta? Como ele não me deu um nome, eu não peguei, então soltar também tava ali. Então, eu coloco, mas eu tenho que pôr um nome para descrever a fase, né? Para ficar mais fácil. Então, eu falei que era depressão. Mas, de verdade, eu nunca vi o meu laudo. Eu não faço nem ideia do que realmente era. O que foi muito bom. E aí ele trouxe várias sacadas incríveis, porque, diferente da maioria dos psiquiatras que eu já ouvi falar, aí ele falou, a ideia é tirar o seu remédio. Eu falei, opa, pera lá, isso aqui é diferente. Um psiquiatra que não quer te dar remédio? Como assim? E aí ele falou, neste momento é emergencial, você não tem estrutura para lidar com esse turbilhão, então o remédio ele vai te ajudar nessa fase de emergência, que tá tudo estourando, mas a gente vai construir um alicerce aí para que a gente tire esses medicamentos. E aí ele trouxe a importância de vários pontos, como alimentação, atividade física, relacionamentos, conversas, a troca mesmo, inclusive o toque. Então eu era muito tímida, assim, eu não tinha muito esse lance de beijar, de abraçar. E aí a terapia começava a hora que eu chegava, e ele falava, vai, terapia do abraço de urso. Então eu chegava e ele me dava um abraço super, sabe aquele abraço? Faz uma garra. Nossa, exato, abraço de urso mesmo. Então ele trouxe o abraço de urso aí para falar da importância do toque. E dentro desses vários pontos para você sustentar essa saúde mental, ele trouxe a respiração, que foi o início
da meditação. E, de novo, ele não rotulou. Hoje em dia, quando eu falo de meditação para alguém, a pessoa fala, mas eu não consigo. Porque tem uma imagem muito distorcida sobre o que é meditação. Exato. Criou-se essa ideia de que meditar é esvaziar a mente. Aí, quando a pessoa para, senta e vê que a mente dela não para, ela fala, eu não estou meditando, Sim. isso não é para mim. Distancia, né? Sim, então, você ele já nunca associa falou com aquela imagem do mudra, né? Exato. E não tem nada, assim, tem assim uma ligação, mas não é isso, né? E aí é uma imagem muito distorcida. Então ele nunca trouxe o termo você vai meditar. Ele falou você vai respirar. Pronto. E você vai observar só. E é isso, é tão simples. Pois ele falou 5 minutos que sejam de manhã, à tarde e à noite. E assim eu fiz. Eu tinha aquele desespero, aquela angústia, e eu queria resolver aquilo o mais rápido possível. Então, tudo que me falavam, faz isso que é bom, eu falava, vou fazer. Falei, parar 5 minutos para respirar, eu consigo. Sim. Vai ser bom? Eu vou fazer, com certeza. E aí eu comecei a minha prática, 3 vezes por dia, 5 minutinhos, isso há 10 anos atrás. E aí, quando eu já estava ali mais familiarizada com a técnica, numa outra consulta ele falou, vai chegar um dia que você vai observar as suas emoções, você vai perceber as crises chegando, e ao invés de pensar em tomar um remédio, você vai lembrar de respirar. Ali ele implantou um chip, né? Sim, instalou um gatilho. Instalou um novo gatilho, um novo padrão, uma nova forma de pensar e de encarar as coisas. Então, como eu tinha esse treinamento de 3 vezes por dia, para e respira, realmente, ele deu a dica, a hora que você observar as emoções, você vai lembrar de respirar. E 5 minutinhos, basta. Olha e assim legal. foi. Então eu comecei a perceber as emoções e tudo mais, e a controlar tudo isso a partir da respiração. E isso transformou a minha vida. Lógico que eu não sustentei isso por 10 anos, eu não comecei há 10 anos atrás, e aí eu segui fazendo. Mas ali já tinha iniciado o processo. E aí eu fui me formar em yoga, entrei nesse universo e assim, tudo o que aflorou daquela fase que parecia ruim foi tão bom, tão positivo, me trouxe tanta ferramenta, que aí no final do ano passado, com toda essa jornada, eu fui parar lá no Vipassana, que é o retiro de meditação em silêncio, que são as técnicas búdicas. Então, eu me peguei passando 10 horas do dia, 10 horas e 45 minutos, na verdade, meditando em silêncio, sem eletrônico, sem contato com ninguém, tudo em silêncio, assim, e nesse olhar profundo interno. E isso também foi transformador. Só que em um dos momentos ali, durante aquele processo, sabe aquele sopro que parece que alguém cochicha alguma coisa no teu ouvido? Sim. E ali foi muito comum quando eu falei da minha experiência antes de eu vou pro Vipassana, e todo mundo assim, meu Deus, você é louca! Não, eu não daria conta, jamais. Vai ficar, como você vai ficar quieta? Como que você vai ficar sem celular? Eu não consigo ficar sem celular. Ou eu não consigo ficar sem celular, ou eu não consigo ficar sem falar. Imagina ficar 10 horas sentada. Então, assim, eram vários fatores muito distantes da realidade para a maioria das pessoas. Então, é uma técnica muito boa, cheia de benefício, e que pode trazer esse engrandecimento da alma mesmo, só que ela é muito distante e ela assusta quando você fala para a pessoa fazer isso. E ali no meio do processo, esse sopro aí, essa inspiração. Essa inspiração veio uma mensagem assim de, viu? Você não começou com 10 horas por dia. Você começou com 3 pausas de 5 minutos e você sentiu os benefícios na sua própria vida. Na época eu tinha tentado suicídio, então assim, eu literalmente senti a força disso na minha vida mesmo, sabe?
Então eu tô viva um pouquinho graças a isso. E aí eu percebi o quão transformador 5 minutos pode ser. Eu falei, 5 minutos é acessível. 10 horas não são. Mas 5 minutos são. 5 minutos todo mundo tem. E esse foi um presente que eu recebi através desse médico, mas eu sinto como foi um presente da vida mesmo. E que me trouxe vida. E aí eu senti no meu coração que era momento de ofertar isso para mais pessoas. E com essa rede que a gente tem aqui, né, o Instagram e tudo mais, que se bem direcionado pode ser tão positivo, eu falei, eu vou levar através dele. E é muito doido, porque eu tô numa fase de querer engajar o meu perfil, mas esse movimento é o único que eu não fico olhando quantas visualizações tem, se aquilo tá engajando, se tem gente entrando, se não tem ninguém entrando. E eu até brinco que, pra mim, quanto menos gente, até melhor. É verdade. De distrai menos no pensamento. Nem por isso, porque eu falo assim, eu quero que todos os seres do planeta Terra estejam tão bem que eles nem precisem. Boa, verdade. Nem precisa disso, sabe? Que já tá todo mundo, porque a gente brinca no yoga, né? Que a galera fala assim, eu não consigo fazer yoga porque eu não sou calma. Eu falo, mas yoga não é pra pessoa calma, é pra pessoa que tá agitada. As pessoas que já estão naturalmente calmas não precisam. Então, eu trago esse mesmo pensamento pro Respira Comigo, sabe? Que todo mundo já esteja tão bem, tão pleno, que nem precise parar pra respirar. Sim, que tá lá pra fazer companhia só, se você vier... Exato. Mas é muito interessante, porque a ideia que você me passa, eu tô falando completamente de instinto, tá? Coisas do tipo... Depois até te explico melhor como que eu funciono, mas é muito interessante, porque eu vejo você como uma pessoa agitada. Eu olho pra você lá na meditação. Inclusive, os meus stories, você vê que eu não paro. Exatamente isso. Tô aqui, tô lá, tô com as crianças, de repente eu tô lá no provador, depois tô na academia. E de repente nada parou no Rio, voltou, tá indo pra São Paulo. Eu tô longe de ser calmaria. Então, mas eu acho interessante porque esse tipo de lição que a gente toma, e eu falo a lição que eu tive contigo de conhecer o seu perfil e de acompanhar suas pausas sempre que eu posso, e você deve ter notado que ultimamente eu estou meio que assíduo, assim. Tá regrado. Tá melhor do que eu. É verdade. Porque pra mim ajuda, porque eu tenho também o turbilhão, né? E eu falo assim que nós somos forças da natureza. Nós somos forças da natureza. Então, se a gente não tiver, em algum momento, uma barreirinha ali para poder corrigir a nossa rota ou ajudar a gente a ver onde quer chegar, a gente se perde. A gente vai embora arrastando tudo. E não é bom. Não é bom. Vou te falar. Não. É péssimo isso. Então, eu acho que é importante a gente entender que movimentos como esse, que parece um contramovimento, que não é, ele serve simplesmente para você quebrar o padrão. Isso eu falo como terapeuta. Sair do turbilhão um pouquinho, diminuir a velocidade dele e continuar. Entendeu? Não é um recalcular rota, é um ajuste. E eu senti assim que eu fiquei até mais produtiva. Hoje eu faço mais coisas e não menos. Não é, eu vou parar e eu vou trazer o Vipassana para minha vida e todos os dias eu vou sentar e meditar 10 horas por dia e não vou fazer mais nada. Não, pelo contrário. Essas pausas, ela traz... Eu nem sei como que isso funciona dentro da neurociência, da ciência mesmo, porque eu só vivo os benefícios na prática, assim, sabe? Eu nem sei como que funciona, mas parece que reorganiza tudo, põe as coisas na sua casa, sabe? Um quarto bagunçado, você entra, tá aquela zona, e aí você precisa fazer um monte de coisa, só que aquela bagunça te distrai, você já não sabe onde tá nada. Então isso tira a sua produtividade. A hora que você para e arruma tudo, e você sabe onde tudo tá, a hora que você vai fazer e vai pra ação, tá tudo organizado, você ganha tempo. Sim. E aí você faz o quê? Você faz mais. E aí quando você faz mais, é diferente de tipo, então eu vou fazer mais e mais coisas.
e eu não vou descansar nunca. Pelo contrário, você ganha tempo de descanso daí. Porque aí você fez tudo, conseguiu fazer tudo muito mais rápido, aí isso te deu um tempo para você. Eu falo, hoje eu procrastino, que é uma bênção. Eu amo procrastinar. E eu consigo procrastinar sem culpa, porque eu fiz tudo o que eu precisava fazer. E aí eu vou procrastinar, eu vou pro meu descanso, eu vou para aquele momento off, tranquila. E aí isso traz o que de novo? Paz mental, e a hora que eu vou produzir, eu produzo mais e com mais qualidade. Sim. E o hábito disso, Mayara, o fato de você fazer isso ciclicamente, não só reforça esse processo, do tipo, o bem-estar vem mais fácil, mas a qualidade do seu tempo vem mais fácil, o seu foco vem mais fácil. Você retroalimenta isso, né? Então, do tipo, você faz um reforço positivo. Porque, assim, a gente vive uma vida, eu vou falar que, na verdade, por mim, era sempre uma busca por coisas diferentes, por um estilo de vida diferente, que às vezes deixava até mais pilhado. E aí eu só reforçava aquele turbilhão mental, assim, né? Nessa busca de querer mudar. E a hora que você inverte e entra num novo fluxo, nossa, é fantástico, porque muda completamente. E você continua fazendo as mesmas coisas, você não precisa de muito esforço, é praticamente fazer tudo que você já faz, não tem que mudar muito, sabe? Só que a forma de encarar é diferente. E aí isso já, nossa, é fantástico. Tem uma coisa que você falou que faz muito sentido para mim, porque a gente está acostumado com o sofrimento, né? A gente está acostumado com a dor. E eu não tô nem falando daquela coisa, como a gente estava falando de depressão, ansiedade, essas coisas. Eu falo genericamente, do tipo, ser difícil, de ter obstáculos, sabe? E nem sempre são obstáculos de verdade, mas você acaba fazendo para valorizar, sabe? Do tipo, nossa, para se sentir melhor. É como se você se sentisse melhor, não porque você fez aquela tarefa linda, tipo, você arrumou tudo que você tinha que fazer, ou chegou na sua reunião mais cedo, porque você foi organizada, ou organizado, né? Mas porque você fugiu do trânsito, do tipo, cara, calma. Você fez a melhor coisa que você podia fazer, que era estar bem, chegar lá inteiro, né? Chegar lá com a cabeça suave, tranquila, sem sofrer. E não, o mérito é, tipo, eu superei a dor, eu superei o sofrimento, então, tipo, eu sou um herói. E a gente não tem noção da carga que a gente carrega quando faz isso. De atenção, de energia. Eu vejo isso muito instalado na sociedade, mas até eu como mãe, eu comecei a observar, e até já é mais falado sobre isso, a mulher mãe guerreira, que às vezes o pai inclusive sumiu, e ela é colocada num pedestal, porque, nossa, olha essa mulher como ela é incrível, ela faz tudo, e ela cuida das crianças, e às vezes aquele pai nem tá ali, e isso é cultuado, e isso é olhado como algo fantástico. Eu falo, gente, isso é horrível. Não dá pra gente olhar isso como algo bonito, isso não é bonito. Aquela pessoa tá sofrendo. Exato. E aí a gente ganha aquela medalhinha de eu sou uma mulher fantástica, eu sou um ser humano fantástico, olha quantas coisas eu faço. E aí a gente se conforta com aquilo, com aquela medalha. Só que na hora de fazer tudo isso, é pesado. Qual foi o custo, né? Pra você ganhar a medalhinha, sabe? Hoje eu não quero mais medalha nenhuma, sabe? Levem as minhas. Eu quero ser feliz, né? Eu quero ter paz. Eu quero viver em paz, exato. Eu quero viver em paz. Não é viver no mundo cor-de-rosa. Também nessa nova jornada, nesse novo olhar da vida, eu já ouvi do tipo, a sua vida é muito fácil. A minha vida não é muito fácil. Ela não tá isenta de problemas. Nossa, olha, a Mayara foi viajar de novo. Isso parece tudo lindo, um mar de rosas. Gente, problema tá ali para todo mundo, mas é aquela história. A dor existe, o sofrimento é opcional. Então, eu vivo tudo, eu sinto tudo, mas eu não pego e não solto nada. Nossa, mas você falou um negócio agora que é muito
forte, assim, muito interessante, do tipo, a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Porque a gente valoriza, foi o que eu falei agora, a gente valoriza, né? Do tipo, eu sou o herói, eu sou o guerreiro. Durante muito tempo eu tive esse estigma, sabe? E eu tenho, assim, a gente compartilha que você tem tatuagens, eu não vou entrar nesse mérito de motivos, mas eu também tenho, e para mim, eu imagino que você também tem seus significados, né? Tem o seu, eu fiz para simbolizar isso aqui, beleza. E eu ficava com vontade, eu sempre superei muitas coisas, né? E também não vale, assim, agora não vale falar sobre isso, mas eu queria simbolizar isso numa tatuagem. E eu sempre fiquei pensando no Deus da Guerra, porque eu tenho fascinação por mitologia, né? E, tipo, aquele símbolo rústico que eu entenderia. Não importa se você, Mayara, vai olhar e falar assim, o que é isso? Tá mal desenhado. Não, cara, é assim que é rústico mesmo. Mas eu comecei a lutar contra esse pensamento meu. Do tipo, eu vou marcar em mim, vou simbolizar um negócio que é sofrido, gente. Que mérito é esse de sobreviver à dor? Eu não entendo, porque hoje, com quase 44 anos, aí, tipo, falta dias para chegar nesse ponto. O legal de tudo é você estar se sentindo bem e pensar assim, tá, eu doeu para conquistar aquilo, mas eu já sei que para conquistar aquilo, eu posso fazer sem tanto sofrimento, então é mais fácil. Tipo, eu levei 20 anos para ter uma casa, agora eu posso ter outra em 2, porque eu aprendi a lição. E a minha filha, que tá crescendo, vai ver isso acontecendo, porque ela não viu os 20 anos de trás, ela só tá vendo os 9 que ela tá na minha vida, né? Ela tá vendo que não é difícil assim. É difícil, óbvio, tem que trabalhar. Mas a forma como eu encaro o meu mindset ali para aquela realização é outro. O sabor é outro. Totalmente. Eu acho que tem muito mérito nesses anos anteriores, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente teve que aprender com esse difícil para simplificar. Então, assim, ótimo, faz muito sentido. Então, hoje, até quando eu olho alguém que acredita que tem que ser difícil, eu entendo. E aí isso tira o julgamento até de olhar para esse outro. Sim. Falar, viu, querido, não precisa, dá para ser leve, não sei o que, não. Ele ainda tá na fase de acreditar que tem que ser difícil. E eu já tive essa fase. E graças a ela, eu aprendi que não. Só que se a gente puder servir de referência, eu falo, a gente não vive em sociedade à toa. Se fosse pra gente aprender sozinho, vivia cada um na sua caverna e a gente não socializava. Sim. Então, pra mim, aí entra até a questão do... Então, que as minhas dores, elas não sirvam só pra mim. Que eu consiga ajudar outras pessoas a entender, às vezes, mais rápido, que dá pra soltar, que dá pra aliviar, que não precisa. Eu precisei passar por esse processo lá atrás para chegar nesse de hoje e simplificar as coisas. Sim. Mas se der para mostrar para outras pessoas, inclusive os nossos filhos, né? Que, viu? Deixa eu te mostrar um caminho. Esse aqui é mais leve. Tipo, ó, papai, mamãe, já fizeram isso. Ó, faz assim que talvez seja melhor. Testa. Aí. Você tem seu livre-arbítrio, a gente sempre vai respeitar, né? Mas existe um caminho que é leve. Então, eu falo, gente, eu amo aprender com outras pessoas também, né? E aí eu falo, gente, graças a Deus que a gente vive em sociedade. E a gente pode trocar, porque a gente pode aprender e ensinar, e isso é fantástico. Essa é uma das coisas que eu olho que mais se utilizam na vida, essa troca, né? Sim, e é legal, assim, quando você tem sintonia com as pessoas, você encontra pares, digamos assim, né, que estão procurando coisas parecidas que você e tal, porque você consegue, mesmo sem querer, tipo, não é o propósito hoje aqui aprender, na verdade eu vivo no modo aprendizado o tempo todo, né, mas a gente tá sempre olhando, e aí o cérebro, Mayara, ele sempre faz a mesma coisa, ele associa, então, tipo, eu vejo o que você tá falando, e aí eu vou conectando com as minhas experiências, a gente vai construindo paralelinhos, assim, né? Do tipo, olha, a Mayara é isso, o André é aquilo, tal. Mas a gente trocando é tão legal, porque o que nós estamos conversando agora, quando alguém for escutar a nossa conversa, talvez faça sentido para ela, né? E fale assim, nossa,
Sabe que é verdade? Conectou. Deu um clique. É isso. E assim, eu sou terapeuta, né? Eu não lembro se eu te falei isso, que eu atendo estudantes, eu atendo profissionais, eu atendo pessoas em geral. E cada pessoa é uma pessoa. Aí a pessoa fala, nossa, que redundante. Um universo único, né? Exatamente isso. Os cérebros, eles têm o mesmo peso, a mesma cor, o mesmo material orgânico, mas o que acontece ali dentro, só acontece ali dentro. É único. Né? E aí, qual que é a proposta do podcast, dessas conversas que a gente está tendo agora e do que a gente vai fazer no futuro, você no seu espaço ou no meu, é gerar recursos, opções, né? Dá para a pessoa assim, olha, talvez isso possa ser legal. Você tem a total liberdade de me ignorar e de passar reto no meu vídeo ou no meu áudio, porém, se você dedicar ali 5 minutos para respirar com a Mayara ou ouvir os 30 minutos do episódio do André, você talvez puxe ali uma cartinha que vai dar um start ali numa coisa diferente, né? Então são recursos, mas eu acho que é legal você ter essa opção, sabe? Respirar 5 minutos, agora você quer trazer um significado para esses 5 minutos, é válido. Mas saiba que somente ele existir já tem seu significado. Sim, e isso para mim é muito legal, sabe? Porque é um movimento crescente. Sim. E em vários momentos, em vários dias, eu entro lá e não tem ninguém. E ele acontece do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo, da mesma forma, porque eu faço. Sabe aquela coisa de fazer sem esperar nada em troca? É muito genuíno, assim. Eu tô ali, eu paro, eu faço, eu entrego. Se vai chegar em alguém, se não vai chegar em ninguém, se vai chegar em 1, 10, 100 pessoas, mas se para alguém que parou, fez, ajudou, nossa, então pronto. Sim. Então não precisa ser para 1 milhão de pessoas. Se para uma pessoa foi importante e ajudou ela naquele momento, tá mais do que concluído. Exato. E é muito legal, porque eu não tenho ideia, às vezes, de quem tá assistindo, porque eu vou ali no ao vivo, então geralmente tem 2, 3, às vezes uma pessoa ali comigo, essa média, e ali eu sei que tem aquelas pessoas, só que depois eu soltei. Então eu não sei onde esse vídeo chega, e aí eu vejo que tem mais visualizações depois e tudo mais, e aí já começou a acontecer de vir as mensagens. Então teve um rapaz que ele me mandou mensagem, ele falou, olha, eu tô passando por uma fase muito difícil da minha vida, eu tive uma perda muito grande, então eu tava sem chão, e ele falou, eu tô fazendo as pausas e tá me ajudando muito. E eu não fazia, sabe, nem ideia de que essa pessoa tava ali se beneficiando com esse momento e que tava auxiliando num processo desse. Então, assim, isso é muito, muito, muito legal de saber que seja só ele, mas foi ele, sabe? É um ser... significou alguma coisa, né? Exato. Você se lembra que eu te mandei o print? Da música. Então, ela é uma pessoa que eu atendo e a gente tem muita troca, assim, né? Ela dá aula, né, de redação e tal. E a gente troca muito. Tipo, eu faço conteúdo pra ela às vezes. Tipo, eu fiz um curso pra ela. Pra ela pôr junto dela. De dicas, assim, né? E aí, naquele dia, foi um dia de época de prova, eu tinha atendido ela tava estressada. Eu também tava num processo ali de tensão por causa do trabalho e tal. E naquele dia, sua pausa tava vindo uma hora boa, sabe? Do tipo, cara, agora... eu vou parar um pouquinho. E engraçado, porque a gente não se conhece, certo? A primeira vez que a gente tá conversando ao vivo, interagindo, é agora. A gente já interagiu com mensagens e tal, mas olhando um pra cara do outro é diferente. E naquele dia eu encaminhei pra ela. Tipo, eu não peguei e joguei no meu feed. Tipo, eu fui lá e falei pra ela. Depois veio a resposta. Nossa, que legal. Eu falei, preciso compartilhar. Pra Mayara saber que o vídeo dela chegou, não importa como. Tipo, bateu aqui, voltou pra lá, entendeu? Ricocheteou. Mas chegou. Entende? E isso, pra mim, foi muito legal. Porque aquele vídeo eu tava fazendo dentro do Uber. E tem alguns momentos, assim, que eu me questiono de fazer ou não.
porque eu fico, mas tem muito ruído, é um momento de relaxamento. Sim. Então, até eu não tenho muita dificuldade e eu aproveito momentos de adversidade como esse, até para treinar o foco e tudo mais, de deixar o externo e trazer o olhar para dentro mesmo, independente do caos que estiver do lado de fora. Mas eu sei que isso não é tão simples, às vezes, para todo mundo. Então, tem gente que ainda tem muita dificuldade com essas distrações, os barulhos e os ruídos. E, às vezes, eu me questiono de fazer em momentos como aquele. Eu acabo fazendo. Tem hora que eu não faço mesmo, que eu falo, não, acho que tá barulho demais, eu não vou fazer, não vai rolar. E aí, ali naquele dia, foi um desses momentos, e eu fiz. E aí, a hora que você mandou a mensagem, eu falei, ainda bem que eu fiz. Exatamente isso. É a questão do insight, né? Do tipo, você tá lá, de repente vem aquele cliquezinho e você fala, vou fazer, quer saber? Dane-se, eu vou estar sozinho aqui, não importa. Né? E é legal, eu acho que dá um significado, né? Para o que a gente faz. Eu vou contar uma história que eu sempre conto. Eu já contei 1 milhão de vezes, mas não contei pra você. Mas eu ainda não conheço, eu sou curiosa, hein? Não, você é curiosa. Então a gente tá, mais um motivo pra gente estar junto aqui conversando agora. Eu já faz 4 anos que eu faço esse cross de podcast com terapia com estudantes, né? E aí, eu tava numa live com um professor de geografia que gostava muito dos meus áudios e falou, cara, eu preciso levar você para falar com meus estudantes porque você vai ajudar eles. Aí eu falei, sei lá, você quer que eu vou, mas, sabe, do tipo cético, do tipo, eu tava começando com um podcast, né? E aí eu tava numa fase que eu tava gravando muito áudio de motivação, muito áudio de, eu falo que é pílula, que é exatamente o teu perfil de conteúdo, sabe, o que ele respira, que eu falo assim, pega uma caneta, feche seus olhos e sente a caneta. É como se fosse um mindfulness, mas ele é focado no momento do estudo ali. Sim. E aí, eu tava na live falando sobre hipnose, falando sobre relaxamento, neurociência, aquela coisa chata que o professor gosta de falar. E aí, de repente, uma moça que tava na aula, ali na live no YouTube, soltou, nossa, o professor André, que legal ver ele ao vivo. Aí, eu respondi no chat, né, nossa, obrigado, né, pra pessoa, chama Luana, a menina. E aí ela colocou assim, nossa, eu fiz a prova da FUVEST e seu áudio foi perfeito. Me ajudou, porque eu tava tão estressado, eu ouvi antes de fazer a prova e fiz a melhor prova que eu já fiz. Aí sabe quando dá um negócio assim, na hora, eu senti o olho lacrimejar. Quando eu tava na live, eu não podia, né, sabe? Mas é muito doido como isso acontece, assim. E volta e meia tem essas coisas. E eu acho que elas têm um propósito de acontecer. Né? Tipo, renovar nossa fé no nosso trabalho, porque de vez em quando precisa. E assim como você, eu também não tenho grandes pretensões de ter muitas pessoas ao vivo. Do tipo, se uma pessoa foi impactada, bom, se 10 foi impactada. Né? Essa semana entrou no Spotify, o Anchor, que é onde eu coloco podcast, entrou no Spotify. Ele já era do Spotify, mas agora a plataforma unificou. Então agora você entra no Spotify para fazer os negócios do podcast. E aí surgiu do nada a estatística, que eu não tenho acesso, nunca tive, e agora eu tive, de quantas pessoas estão inscritas no meu canal do Spotify. 299. Aí eu olhei para aquilo. Que legal! E sabe quando, tipo, eu achei assim, ó, tem 9. Tem 10, incluindo eu e minha mãe, sabe? Tipo, 299. Caramba! É muita. Aí você fala, gente, é um cinema de pessoas que me ouvem. Aí você pensa, gente, se uma pessoa fez uma prova melhor por causa de um áudio, se uma pessoa sentiu melhor por causa de uma respiração sua, Mayara, olha só. Eu posso contar 3, tá? Já. Eu, inclusive. Eu acho que é isso, né? E você trouxe um ponto que é muito legal. Porque parece que a gente que tá aqui fazendo, a gente tá sempre motivado. Que a gente tá nesse processo de querer motivar outras pessoas, querendo ou não, a gente tenha, né, esse olhar. E aí parece que a gente tá o tempo todo motivado. Sim. Que a gente tá sempre ali, que não importa, não é assim que funciona.
tem hora que a gente desanima também. E às vezes a gente faz porque tem que ser feito. Sim. Mas eu tenho hora que eu me questiono. Eu falo, será que tá legal? Será que eu devo continuar? Será que tá dentro do propósito? Porque a ideia é tal. Mas será que realmente? Então vem os questionamentos. Sim. E aí é muito legal essa interação, essa troca, porque quando alguém que acessa, ouve, manda só um nossa, eu tô adorando. Obrigado. Obrigada. A motivação que essa pessoa traz pra gente Sim. é fantástico, né? Às vezes é aquela pílula que tá faltando, do mesmo jeito que às vezes a gente é a pílula que tá faltando ali pra pessoa parar naquele momento, Sim. tá ali e fazer o que tem que fazer, esse retorno também é o nosso combustível, né? Eu acho fantástico a forma como a vida funciona, essas trocas, assim, pra mim, o relacionário, ele é maravilhoso. Sim. E você sabe, e você já percebeu, eu tô conduzindo a nossa conversa já como um podcast, né? Eu percebi. O que a gente tá conversando vai fazer quase 1 hora já. Meu Deus, sério? Uau! E num fluido assim, né? Num fluxo tão suave. E eu acho que a gente pode terminar a parte de podcast, de episódio, com a certeza de que é preciso ter pausas. É preciso ter pausas. É extremamente importante, né? Não dá pra gente ficar só acelerando. Uma hora para, né? Para. Não é um parar gostoso, né, Mayara? Não é um parar bom. Não. Se a gente só acelera, imagina, você pega o carro e só acelera ele, vai acabar combustível, vai dar problema, vai dar pane, vai aparecer um problema de manutenção aí. Se você para esse carro frequentemente, faz a manutenção dele, troca o óleo, troca o pneu e bota ele para rodar, a potência que aquilo vira é muito maior do que se você só acelerar esse carro o tempo todo. A mesma coisa com a gente, né? Exatamente. A gente funciona exatamente do mesmo jeito. Se a gente para, faz a manutenção, troca o óleo, respira. Exatamente isso. Joga fora o que não presta e se reequilibra ali. Aí a gente acelera muito mais. E por muito mais tempo. Exato. E você sabe que eu acredito muito nisso. E eu acho que uma das coisas que a gente tem de resultado super positivo quando a gente tem práticas assim, e não falo nem de respirar ou de ter um significado para aquela pausa, mas simplesmente de você realmente dar um momentinho de respiro, sair daquele estresse ou então daquela vibe toda ali, dar uma paradinha e depois retomar. É a constância. Porque você consegue manter por muito mais tempo o teu exercício, a tua atividade, o teu foco, porque você não fica gastando ele todo de uma vez só, você vai, tipo, pausa. Então é isso, eu acho que a mensagem que eu queria tirar de você, como se fosse necessário, né? Você tá lá, já fazendo isso dessa forma tão agradável, né? E é que a gente precisa cuidar da nossa cabeça, né? E ter tempo pra gente respirar. É isso. Precisa, tá? Porque se a gente tá olhando lá, eu olho muito lá pra frente, sabe? Eu vivo sempre no momento presente. Sempre não, né? Sempre que eu consigo. A gente não tem controle nenhum sobre o dia de amanhã. A gente não sabe o dia que a gente vai embora daqui. Sim. E só que a gente faz projeção. Eu espero morrer bem velhinha. E a vida, ela acontece no agora. Só que olhando lá pra frente, para as minhas metas, para os meus objetivos, eu falo, eu quero ser aquela velha de 90 anos, que tá fazendo yoga no parque, botando o pé atrás da cabeça, todo mundo fala, uau! Só que para eu ser aquela velha de 90 anos, que vai pôr o pé atrás da cabeça, caso eu chegue lá, eu tenho que construir hoje, né? Sim. A ação, ela é no agora. Tem que plantar a semente agora. Então, quanto antes a gente aprender isso e que a hora de construir o futuro que a gente almeja é agora, é isso. escolhe a gente, né?
Bom, eu estava conversando até agora com a Mayara Rosim. Eu falei seu nome certo? Sim, tá certinho. Dona de um perfil no Instagram que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas que já existe há um bom tempo. Está se reconstruindo, mas continua trazendo bastante coisa lá sobre a vida dela e sobre essas pausas, essas interações todas. Então, a minha recomendação para quem está nos ouvindo agora é: vai lá, dá uma visitadinha. Se fizer sentido para você, siga e faça as pausas com a Mayara. Mayara, esse episódio foi completamente fora do meu regular. Não, ele aconteceu, né? Eu acho que a gente só deu passagem, ele já existia. Eu acho que ele tá existindo já faz um tempo já. Mas agora ele concretizou. Então eu só posso te agradecer por esse papo maravilhoso, pela sua energia super gostosa. Eu te agradeço. Caso você queira dar um recado pro pessoal que vai ouvir a gente, eu vou deixar um espaço para você e dar o seu endereço do Instagram, por favor. Sim, vamos lá. O meu Instagram é Mayara Rosim com Y e Rosim com Z e M no final. Eu gostaria de agradecê-lo também pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Achei super legal. Não sei se a dinâmica é sempre assim, mas que seja, porque foi incrível. Pessoal de casa, é muito essa mensagem que eu falei aqui agora no final. Tenham seus direcionamentos, olhem para suas metas, para os seus objetivos, planejem coisas grandiosas que vocês merecem, mas construam no agora. E para vocês construírem é importante, não dá para só seguir fazendo sem ter um bom planejamento, e para isso tem que parar. Respirar. Pare e respire, gente, que faz toda a diferença. Muito bom. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês possam conhecer o que a Mayara faz e continuar aqui, porque a gente tem aí bastante coisa para fazer ainda juntos. Como a Mayara falou, eu quero ser um velhinho de 90 anos com um microfone na mão, com voz para continuar gravando e trazendo conteúdo para vocês. Então a gente se fala no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.